Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo de direito penal, dando seguimento aí ao título 9, né, do Código Penal, que trata dos crimes contra a paz pública, né? Então, dos crimes contra a paz pública, no último vídeo, no primeiro vídeo, a gente viu o artigo 286 do Código Penal, que tratava da incitação ao crime. No vídeo de hoje, a gente vai seguir aí pelo artigo 287, que trata da apologia ao fato criminoso ou ao criminoso, tá? Da apologia ao crime ou criminoso, artigo 287 do Código Penal. Então, olha só, o artigo 287 do Código Penal ele tem a seguinte redação: fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor do crime, pena detenção de 3 a 6 meses ou multa. Bom, o bem jurídico aí, tutelado pelo artigo 287 do Código Penal, é a paz pública, né? O mesmo bem jurídico que a gente viu no artigo 286 do Código Penal, que é o quê? É esse sentimento coletivo de segurança, de que o ordenamento jurídico está dando conta. Esse sentimento mesmo coletivo, social, de segurança ali, né? De ordem, né? Jurídica, tá? Quem pode ser sujeito ativo desse crime de apologia ao crime ou ao criminoso, né, do artigo 287. Bom, sujeito ativo, ou seja, o agente, a pessoa que pratica esse crime, pode ser qualquer pessoa, uma vez que o crime do artigo 287 do Código Penal é um crime comum, ou seja, pode ter qualquer pessoa como sujeito ativo, tá? Então, você, qualquer pessoa pode praticar este crime. Quanto ao sujeito passivo, se entende que seja a coletividade, né? A sociedade, a coletividade que fica ameaçada, que fica amedrontada, né, com a realização desse crime. Por quê? Porque vai sentir aquela insegurança jurídica, né, aquela insegurança na sociedade, tá? A falta da paz, digamos assim. Mas o Bittencourt, César Roberto Bittencourt, ele fala na obra dele de que o Estado também seria um sujeito passivo secundário. Por que o Estado? Como eu disse no vídeo anterior, do artigo 286, o Estado é quem deve garantir a paz pública, quem deve garantir, né, a manutenção desse sentimento de segurança na coletividade. Então, se uma pessoa pratica esse crime de apologia ameaçando a segurança ali, ameaçando a paz pública, o Estado também é ameaçado, né? Então, o César Roberto Bittencourt coloca aí o Estado também como um sujeito passivo secundário, tá? Então, temos aí como sujeito passivo a coletividade, também o Estado, uma vez que ele que cumpre ao Estado, né, o dever de garantir a paz pública. Gente, quanto ao núcleo do tipo, qual é o núcleo do tipo do artigo 287? O núcleo do tipo, lembrando, é sempre um verbo, né? No caso ali seria fazer. Fazer o quê? Fazer apologia ao fato criminoso ou ao seu criminoso. Então, quando o tipo penal fala em fazer apologia, seria no sentido de elogiar, de enaltecer. Elogiar, enaltecer o quê? Um fato criminoso ou, né, o seu criminoso. Olha só, quanto ao fato criminoso, a doutrina diverge um pouquinho. Mas o entendimento majoritário de que fato criminoso seria um fato que já cometeu, que já aconteceu, um crime que já aconteceu. Por isso que a gente fala que é fato criminoso, né? Ou seja, é um fato concreto, tá? Algo que já ocorreu, um crime que já ocorreu, tá? E quando você fala em fazer apologia, ou seja, elogiar, enaltecer um fato criminoso, você tá fazendo, o legislador tá fazendo menção apenas ao crime, tá? Como assim apenas ao crime? Não será atípico se a pessoa faz apologia a uma contravenção penal ou a um fato imoral, tá? Então só vai constituir o crime do artigo 287 se você elogia, se você enaltece, ou seja, se você faz apologia a um crime, a uma situação tipificada como crime no Código Penal, ok? E aí o tipo penal ainda fala de apologia ao fato criminoso ou autor do crime. Quando a gente fala em apologia ao autor do crime, ou seja, elogiar, enaltecer o autor do crime, não é sobre suas qualidades pessoais, é sobre o autor do crime como autor do crime, tá? Então é elogiar uma pessoa X por ela ter cometido um crime X, ou dos meios que ela utilizou para praticar aquele crime. Agora, se eu elogio um criminoso pelo passado
passado, pelo bom passado dele, eu não estou cometendo crime de apologia, tá? Ao criminoso. Se eu falo, que ele tinha um bom passado, que ele nunca cometeu crimes antes, enfim, elogio isso, eu não estou praticando o crime de apologia, tá? A apologia ao criminoso é quando você enaltece, elogia o criminoso por ter sido criminoso. Você elogia o autor do crime pelos meios que ele utilizou para praticar o crime ou simplesmente por ter praticado o crime, beleza? Então não vamos confundir isso. Se eu elogio, por exemplo, o passado do criminoso, eu elogio o criminoso enquanto pessoa e não quanto criminoso, eu não estou praticando o crime de apologia, beleza? E outra coisa, quando eu falo de autor do crime, quando o legislador faz menção ali ao autor do crime, ele quer abarcar tanto o autor, quanto o coautor, quanto o partícipe. Então qualquer pessoa que participou da realização daquele crime, que eu estou, elogiando, abarca aí o autor do crime, beleza? Então o autor do crime não é só o autor em si, abarca também o coautor, o partícipe, enfim, qualquer pessoa que participou de alguma forma para a concretização daquele crime, tá? E uma coisa aqui que a gente deve observar também é que o tipo penal fala em fazer publicamente a apologia, ou seja, se eu elogio um crime ou elogio um autor de um crime X dentro da minha casa, não vai ser tido como consumado o artigo 287. Por quê? Porque eu tô falando para pessoas determinadas. Eu consigo contar nos dedos as pessoas que estão ali na minha casa. Eu sei para quem eu estou falando. E quando o legislador fala fazer publicamente, ele quer dizer que você tem que fazer aqueles comentários para um número indeterminado de pessoas. Ou seja, você não tem controle para quem você está falando. Se eu venho aqui no YouTube e posto um vídeo fazendo apologia a algum crime ou enaltecendo algum criminoso, eu não consigo ter controle da quantidade de pessoas que vão assistir o vídeo. Então, ou seja, eu estou fazendo isso para pessoas indeterminadas. É isso que o legislador quis dizer quando ele disse fazer publicamente. Tem que ser para pessoas indeterminadas. Eu não consigo ter controle das pessoas que eu estou atingindo com os meus comentários, beleza? Então, o STJ até já decidiu que não tem o que se falar em apologia de crime quando eu faço esses elogios dentro do meu apartamento, dentro da minha casa, ou mesmo dentro de um local em que eu tenho controle das pessoas que estão ali. Vamos supor que eu estou fazendo isso dentro de um evento. O evento é algo restrito, seja uma palestra, enfim, vou dar uma palestra e falo aquilo. É um local restrito, eu consigo ter controle do público que está assistindo, tá? Então tem que ser para pessoas indeterminadas, tá? Outra observação que eu quero fazer é que se, por exemplo, eu estou discutindo, vamos supor que a gente está ali num debate sobre a legalização ou não do aborto, por exemplo. Os comentários que eu faço prós, a causa do aborto, não se tipifica como apologia. Por quê? Porque eu estou discutindo ali os prós e contras da realização do aborto. Então não é classificado como apologia quando você está discutindo um crime e você usa aquilo como um argumento, beleza? A apologia do crime é quando você vem friamente enaltecer e elogiar um fato criminoso ou o seu criminoso, né? Ou o seu autor. E outra observação que eu esqueci de fazer é quando você fala ali do autor do crime, pode ser tanto aquela pessoa que já transitou em julgado, já tá certo que ele é o criminoso, que ele é o autor do crime, quanto aquela pessoa que ainda não transitou em julgado, que ainda tá em trâmite de ação penal, tá? Então é indiferente se eu estou elogiando uma pessoa que já transitou em julgado como autor daquele crime, quanto uma pessoa que é suspeita da autoria daquele crime em específico, ok? Gente, vamos fazer uma distinção aqui do artigo 286 e 287 do Código Penal, que tem que ficar bem claro na nossa mente. O artigo 286 fala da incitação ao crime, que é o que a gente estudou aqui, pra quem não viu, tá ali o primeiro vídeo, tá? Eu postei aí comentando sobre o artigo 286 do Código Penal, que fala da incitação ao crime. E o 287 é esse que a gente tá em estudo agora, que é a apologia ao crime ou ao criminoso. Bom, qual é a diferença entre incitar ao crime, incitação ao crime, com a apologia ao fato criminoso ou ao criminoso? Gente, tanto o artigo 286 quanto o artigo 287 do Código Penal tutelam a paz pública, né? Então, o bem jurídico tutelado pelo artigo 286 e o 287 é o mesmo, tá?
Assim como tanto o artigo 286 quanto o artigo 287 trata do estímulo à prática do crime. É por isso que eles são tipificados, é por isso que eles são tidos como crime, tá? Porque tanto no 286 quanto no 287, você está, de certa forma, estimulando práticas de crime. A diferença é que, na incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal, esse estímulo à prática do crime, ele é direto. Como assim direto? Eu estou falando para as pessoas que elas devem praticar o crime X. Lembra o exemplo que eu dei na primeira aula do vídeo 286? Eu falei, por exemplo, se eu falo para as pessoas que se elas forem traídas, elas têm que praticar homicídio, que elas devem matar a pessoa que lhe traiu, eu estou o quê? Diretamente estimulando essas pessoas que estão me ouvindo a praticarem um crime de homicídio no caso de traição. Agora, no caso do artigo 287, é um estímulo à prática do crime, mas é um estímulo indireto. Por quê? Porque o agente, no artigo 287, ele não fala para as pessoas praticarem um crime. Ele elogia quem já praticou aquele crime. Então, entende? É um estímulo ao crime, à prática do crime, mas é um estímulo indireto. Porque eu não estou sendo direta falando para as pessoas praticarem aquele crime, mas eu estou elogiando quem já praticou um certo crime. Então, essa que é a diferença. No artigo 286 o estímulo é direto e no artigo 287 o estímulo é indireto. Eu não estou falando para as pessoas praticarem, mas eu estou enaltecendo quem já praticou. Então tem um estímulo, mas não é algo direto, tá? Gente, sobre o elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo no crime do artigo 287 do Código Penal? É o dolo, tá? Não tem como você praticar, não tem como ser com culpa. Tem que ser com dolo. É um dolo sem finalidade específica de agir. Não interessa por que você tá agindo ali, não tem que ter um fim específico, mas é dolo porque não tem como eu enaltecer, fazer elogios a alguém que já praticou um crime ou a um crime em si sem ter vontade, né? Por isso que eu falei que no caso de pessoas que estão discutindo, por exemplo, sobre legalização ou não do aborto, elas falarem sobre abortos que já foram cometidos, sobre pessoas que já cometeram aborto, não é apologia. Por quê? Porque está se discutindo ali. A vontade da pessoa não é disseminar a ideia daquele crime. A vontade da pessoa é realmente discutir sobre a necessidade ou não de uma legalização, tá? Sobre aquele crime. Então, não tipifica o artigo 287 quando você está nessa discussão, tá? Então, como estava falando, o elemento subjetivo é o dolo, não se pratica com culpa, não tem finalidade específica de agir, não tem fim específico de agir, tá? E é isso, não tem muito o que falar. E aí, voltando novamente aquilo que eu falei, se eu tô, por exemplo, numa discussão sobre a legalização do aborto, sobre aquela questão também do porte, né, de drogas, né, para consumo também, é natural, né, nessas discussões falar dos prós e contras, né? Então, nesse caso, vai ser atípico, tá? Sobre a consumação. Bom, a gente estamos diante de um crime formal ou de resultado curtado, antecipado, que significa dizer que a partir do momento que eu fiz o elogio ao fato criminoso, que eu fiz o elogio àquele criminoso, aquele autor daquele crime, já está consumado, já resta consumado o crime, tá? Então, crime formal, no momento que a gente faz publicamente o elogio ao crime ou o elogio ao autor, lembrando que tem que ser público e para pessoas, ou seja, para pessoas indeterminadas, né? A partir daquele momento já está consumado o crime, ou seja, não importa se as pessoas que ouviram elogiando o crime ou elogiando o autor do crime fizeram igual ele, não importa, tá? Só o fato de eu ter elogiado aquele crime, elogiado aquele criminoso, já resta consumado o artigo 287 do Código Penal, tá bem? Gente, sobre a tentativa, é possível a tentativa no artigo 287? Sim, é possível a tentativa, tá? É possível a tentativa quando a conduta do agente, ela for fracionada. Por exemplo, vamos supor que eu faça a apologia ao crime ou ao criminoso por meio de publicações, tá? Eu faço panfletos elogiando um certo crime ou elogiando um certo criminoso e antes de eu conseguir espalhar esses panfletos, antes de conseguir entregar esses panfletos, eles são apreendidos ou eles são extraviados. Por exemplo, eu envio e eles são extraviados. Nesse caso, vai ter a tentativa de apologia ao crime. Por quê? Porque esses panfletos não chegaram às pessoas, mas eu
comecei, né, a praticar o crime, ou seja, eu realizei, eu fiz os panfletos, mas não consegui entregá-los. Então fica aí, resta aí a tentativa. Mas na apologia feita de modo oral, não tem que se falar em tentativa. A partir do momento que eu falei ali, que eu fiz o elogio, tá consumado, resta consumado. Não tem que falar em tentativa quando o crime de apologia ao crime ou criminoso é efetuado de forma oral, só quando é de forma escrita mesmo. A ação penal vai ser pública e incondicionada. E o crime do artigo 287, gente, é um crime de menor potencial ofensivo. O que significa ser de menor potencial ofensivo? Significa dizer que a gente vai ter sim a incidência da Lei 9.099 de 1995, ou seja, vai se dar pelo rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, e tem também a possibilidade de transação penal, tá? Eu acho que é o artigo 76, salvo engano, desculpa aí se estiver enganado, mas acho que é o 76 da Lei 9.099 de 1995, vai trazer os regramentos aí para transação penal. Tá? Cabe concurso de crimes. Como que fica a situação do concurso de crimes? Olha só, se eu fizer apologia a 2 crimes ou a 2 autores de crimes diversos, tá? Vamos supor que eu faça apologia ao crime de homicídio e ao crime de aborto, por exemplo. Se eu fiz apologia a 2 crimes, eu vou responder, tá, pela apologia ao crime em concurso formal, próprio ou impróprio, a depender do caso concreto. Eu digo assim, quando eu tô fazendo na mesma fala, eu tô falando de 2 crimes diferentes, tá? Então, vou fazer apologia aí a 2 crimes diversos na mesma fala. Vou responder por concurso formal impróprio ou próprio, a depender do caso concreto. Lembrando que eu tenho vídeo aqui no canal sobre essa questão do concurso formal, concurso material, então se você quer dar uma relembrada, dá uma pesquisada aqui no canal. Agora, vamos supor que eu fale na mesma fala, eu falo do crime X e do autor do crime X. Então vamos supor, vou fazer apologia ao crime de homicídio e falo de um homicídio em específico, uma pessoa que praticou aquele homicídio. Isso na mesma fala, eu tô falando do autor do crime X e do crime X, na mesma fala. Nesse caso vai ser um crime só, não tem que se falar em concurso de crimes. Concurso de crimes só se eu falei de crimes diversos ou de autores de crimes diversos ali na mesma fala, ok? Gente, pra fechar o vídeo aí, a gente tem a apologia do crime na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 1983, que trata da apologia lá no seu artigo 22. Eu vou fazer a leitura com vocês só pra gente ter uma ideia aqui. Artigo 22 da Lei 7.170 de 83. Fazer em público propaganda. Inciso 1. De processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Inciso 2. De discriminação racial, da luta pela violência entre classes sociais e de perseguição religiosa. Vamos supor que você faz propaganda pública, vai na internet, vai na TV, vai no YouTube, ou mesmo uma praça pública e falar sobre a importância de perseguir religiões e fala sobre, elogia alguém que já fez isso ou um fato em si, tá? Então você vai responder pelo artigo 22 da Lei de Segurança Nacional e não pelo artigo 287 do Código Penal. Assim como, inciso 4, de qualquer dos crimes previstos nessa lei. Então se você elogia a prática de qualquer dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, a pena vai ser de 1 a 4 anos, tá? Então a pena é maior. E parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 quando a propaganda for feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão, tá? Parágrafo 2º, sujeita-se à mesma pena quem distribui ou redistribui. A linha A, fundos destinados a realizar a propaganda de que trata este artigo. E a linha B, ostensiva ou clandestinamente boletins ou panfletos contendo a mesma propaganda. Então se alguém já fez boletins, panfletos, propagando, né, a prática de crimes, por exemplo, de perseguição religiosa, você pega aqueles panfletos e passa pra frente, você também vai estar praticando aí, tá? O crime tipificado do artigo 22 da Lei 7.170 de 83. E parágrafo 1º, não constitui propaganda criminosa a exposição à crítica ou debate quaisquer doutrinas. Se você está debatendo sobre essas questões, você não vai estar cometendo, né, o crime em si. Bom, gente, então fica por aqui. Artigo 287, apologia ao crime ou ao criminoso. Qualquer dúvida, os comentários são aí pra isso. A gente tenta esclarecer juntos, né, e aprender juntos. O próximo vídeo eu trago a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Tá? Então, até o próximo vídeo. Eu espero que tenha sido útil pra vocês.